Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós vamos compartilhar com vocês hoje 2 capítulos curtos do livro de Jeremias, capítulos 19 e capítulo 20, em continuação ao que nós lemos ontem, quando o Senhor Deus enviou o profeta Jeremias à casa do oleiro. E ao chegar lá, Jeremias viu aquele oleiro com barro ainda mole nas suas mãos, formando um novo vaso, e por falhar a construção daquele vaso, o oleiro misturou todo o barro e começou novamente a construção daquele vaso de barro na roda do oleiro. E o Senhor falou ao profeta Jeremias que assim como ele criou o homem do pó, os povos do Senhor é como aquele barro nas mãos dele, que ele pode moldar e fazer de novo. Deus deu a Jeremias uma mensagem de segunda chance. Hoje nós vamos ver, no capítulo 19 em diante, como Deus vai levar Jeremias para agora comprar um vaso já pronto. E a mensagem é diferente. Esse vaso cujo barro já secou, é um vaso rígido, é um vaso que, caso se quebre, ele não poderá mais ser restaurado. Ou seja, Deus vai mostrar que se o povo dele, que conhece a palavra do Senhor, tem ouvido o chamado do profeta Jeremias a se arrepender e voltar de todo o coração para o Senhor, se aquele povo não se arrepender, se eles não se voltarem para o Senhor, eles seriam quebrados, despedaçados e não haveria remediação. Uma mensagem ainda mais dura, e nós vamos refletir como também o profeta Jeremias sofre no exercício do seu chamado, porque o coração humano não foi criado para o sofrimento, não foi criado para a desgraça, não foi criado para a desesperança. O coração humano também não foi criado para a idolatria, para a rebeldia, para toda a maldade que o povo do Senhor estava praticando e insistindo em escolher naqueles dias. Então que nós possamos, ao refletir nessas palavras, aprender mais sobre o coração do nosso Deus e oferecer a Ele o nosso coração, a nossa família, como esse vaso que ainda está em formação, como um barro mole, para que o Senhor possa nos moldar, nos refazer de novo, e que a nossa vida, ao invés de ser despedaçada como aquele vaso em cacos, que a nossa vida possa ser sim um instrumento para a glória de Deus, para que possamos experimentar das boas notícias, da paz, da bênção do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Então nós vamos meditar hoje com a leitura de Jeremias 19 e 20, e ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos, refletindo na palavra de Deus. Amém, Pai. Obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. Obrigado por quem o Senhor é, Pai, um Deus de amor, um Deus que nos quer próximos de Ti e que fala conosco. Então nós queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a cada dia a abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. Livra de nós de termos um coração endurecido, um coração rebelde, um coração obstinado, como tantas vezes nós temos visto Deus com tanto amor, querendo o arrependimento do seu povo, e o seu povo não se arrepende. E nós pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a nos arrepender, ajuda-nos, Pai, a abrir o nosso coração e receber, Pai, o novo do Senhor, receber o que o Senhor tem para nós. Então nós estamos aqui, Pai, e queremos dizer, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos muito sobre a história de Jeremias 18 e pregações sobre a casa do oleiro, enquanto o barro ainda está mole na mão do oleiro, que pode o refazer. Observe que o contexto agora nessa leitura do capítulo 19 é diferente. Esse barro já secou e Jeremias vai ser enviado pelo Senhor profeticamente para comprar um vaso já pronto de barro seco, e o contexto aqui é diferente. Diz assim, Jeremias 19: Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, e leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu disser a você. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles nem os seus antepassados,
nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Esse lugar no qual Jeremias está profetizando é um vale, parte da terra prometida, uma herança que Deus havia dado como um presente ao seu povo de Israel, uma bênção para ali eles servirem o Senhor, prosperarem e viverem na bênção. Mas diz no verso 5, construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete, ou Vale de Ben-Hinom, mas será chamado Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem. Darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que essa cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhe a vida lhe infligirão durante o cerco. Sim, Jeremias está profetizando de forma clara que aqueles sacerdotes e os líderes que haviam o acompanhado, não necessariamente Jeremias os trouxe consigo, mas Jeremias permitiu que eles os acompanhassem e que eles vissem Jeremias comprando aquele vaso para que ele declarasse a palavra de Deus de forma ilustrada, de forma que aqueles líderes pudessem entender qual era a mensagem do Senhor. Depois diz o Senhor ao profeta Jeremias no verso 10: quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor, tornarei essa cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Queimaram todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então a Tofete, para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra elas anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Nós vamos ver o que vai acontecer. Logo em seguida, Jeremias voltou de Tofete e declarou essas palavras aqui, diz, na entrada do templo do Senhor, onde os sacerdotes e os líderes podiam vê-lo, assim como esse era um lugar comum a todo o povo. Então, certamente, muitas pessoas ouviram a palavra profetizada por Jeremias. Vamos ver o que acontece logo em seguida. Jeremias, capítulo 20, diz assim: quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor. Este homem chamado Passur era então um líder na casa do Senhor, um líder que deveria representar a lei do Senhor, exercer justiça, ouvir a palavra de Deus e chamar o povo de Deus a se voltar para o Senhor. Esse homem chamado Passur ouviu Jeremias profetizando essas coisas e mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse. Agora Passur vai ouvir uma palavra do profeta Jeremias. O Senhor já não o chama Passur, e sim Magor Missabib, que significa terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os seus próprios olhos, quando eles forem mortos, a espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada.
Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Então, Pazur era um sacerdote, era uma pessoa que se esperava ter o temor de Deus e estar ouvindo a Deus, mas ele não estava, ele também, até nesse tempo, até os sacerdotes, até o povo chamado povo de Deus, eles eram todo o povo escolhido. Eles estavam com seus corações endurecidos, obstinados, e até mesmo ele pediu para bater e maltratar Jeremias. Sim. É interessante meditarmos nesses textos que parecem às vezes não muito agradáveis aos nossos ouvidos, e como eu disse, talvez você nunca ouviu uma pregação sobre Jeremias 19, quando fala desse vaso de barro que já secou, que não tem mais condição de ser restaurado caso ele se quebre, porque nós temos ouvido muito um ensino da bondade de Deus, mas Romanos 11 nos chama a considerar a bondade e a severidade de Deus. Se nós de fato queremos conhecer a Deus, descobrir o seu coração, viver o melhor que Deus tem para nós precisamos examinar as Escrituras com profundidade, cada um dos capítulos, buscando revelação que há em cada uma das mensagens. Não apenas uma revelação parcial de Deus, mas sim a sua severidade, sim a sua justiça, a fidelidade de Deus, o que não é ruim de forma alguma. Quando Deus é severo, Deus está sendo bom, porque Ele está exercendo juízo, Ele está parando aquilo que é engano, Ele está parando aquilo que é maltrato a pessoas inocentes, Ele está parando aquilo que é prejudicial a um próprio povo. Tudo isso por amor ao próprio povo de Israel, para que eles pudessem futuramente ser reconciliados com o seu Deus e se tornarem também uma bênção para todas as nações. Diz assim, então, a partir do verso 7, nós vamos concluir a leitura do verso 20 com uma leitura do profeta Jeremias. A oração do profeta Jeremias, que também não é uma oração tão bonita, uma oração simplesmente expressando ações de graças a Deus, como muitos salmos. Ontem eu e a Rafa lemos alguns salmos, como o Salmo 10, o Salmo 40, o Salmo 70. Eles expressam também um momento de fraqueza do salmista, em que ele, mesmo no seu sofrimento, mesmo reconhecendo a sua pobreza, em um momento de desconforto, de crise na sua história, ele pode glorificar a Deus, porque ele reconhece que Deus é bom em todo o tempo, Deus é fiel e Ele cumprirá para conosco o seu bom propósito. Então Jeremias ora, Jeremias capítulo 20, verso 7. A queixa de Jeremias: Senhor, Tu me enganaste e fui enganado. O sentido no original é: o Senhor me convenceu e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Amém. Esse tipo de oração é chamada oração imprecatória. O profeta, o homem de Deus, não vai agir contra os seus inimigos, mas corajosamente ele ora diante de Deus pedindo: Senhor, trata com eles. Não é o profeta fazendo justiça pelas suas próprias mãos, mas entregando a causa dele a Deus, confiando que em sua sabedoria, em sua justiça e soberania, Deus vai executar o que é melhor. Aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, Tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a Tua vingança sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos Amém. ímpios. Maldito seja o dia que eu nasci,
Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Nós vemos, ao ler esses 2 capítulos, a história do profeta Jeremias mostrando que o coração humano não foi criado para a tristeza, não foi criado para a frustração, mas também não foi criado para o orgulho, para a idolatria, para a rebeldia contra o Senhor. Então, se você tem passado dias difíceis na sua vida, nós queremos orar com você, apresentar agora nossas causas a Deus e clamar pela paz que Ele tem preparado para as nossas famílias, Amém. pela bênção dEle, que a Bíblia diz, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Vamos orar por livramentos, vamos orar por justiça, seja qual for o seu motivo de oração agora, coloque diante do Senhor. Jeremias estava vivendo em obediência à palavra de Deus e ao se unir no propósito de Deus, ele precisou passar por esse processo, ele precisou experimentar angústias, não porque ele estava distante da vontade de Deus, mas exatamente porque ele estava alinhado ao coração de Deus. E o coração de Deus estava triste pela miséria, pela situação de desgraça do povo de Deus, e principalmente pela desgraça maior ainda que estava se aproximando. Jeremias vive tão em comunhão com Deus que ao orar, que ao profetizar, que ao viver cada detalhe da sua vida, ele está sentindo no seu coração aquilo que está no coração de Deus. Então talvez alguma angústia que você sinta hoje, tristeza por algum familiar, talvez pelo seu cônjuge, por um filho, um neto ou um amigo que está numa situação tão triste hoje, é a tristeza do coração de Deus, e nós podemos interceder, podemos nos unir com o Senhor ao clamar em favor dessa pessoa. Amém. E seja qual for o seu motivo de oração. Vou pedir para a Rafa orar e nós vamos concordar em fé com o seu pedido de oração. Seja como Jeremias, coloque diante do Senhor o seu coração, a sua angústia, a sua tristeza, seja sincero diante de Deus. Vamos orar não apenas falando palavras bonitas. Se você tem ações de graças, expresse suas ações de graças, porque Deus é bom, Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos, mas também expresse suas angústias, coloque diante do Senhor o seu clamor com sinceridade, porque a Bíblia promete que Deus não desprezará um coração quebrantado, que se expressa sinceramente diante de Deus com temor e com fé. Vamos orar juntos? Pai, nós louvamos o Senhor, engrandecemos o Teu nome, porque reconhecemos, Pai, que só o Senhor é Deus e não há nenhum outro que se compare a Ti. O Senhor é o Deus, Pai, que sonda e conhece os nossos corações, sabe, Pai, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe, Pai, das nossas inquietações, das nossas frustrações, sabe das nossas alegrias, tudo o Senhor sabe. E agora eu quero colocar juntamente com os meus irmãos e irmãs diante de Ti, Pai, os nossos corações, sim, Pai, pedindo, Pai, certo, que o Senhor possa nos limpar, nos lavar, nos purificar, nos renovar, nos transformar, Pai, para o louvor da Tua glória. Sim, Pai, em nome afasta de nós todo mal, afasta de nós, Pai, toda rebeldia, afasta de nós, Pai, todo endurecimento de coração, e que nós possamos ter um coração, Pai, puro, um coração limpo, um coração quebrantado, um coração, Pai, disposto a obedecer, a ouvir e a obedecer o Senhor, Pai. Eu oro por cada um dos meus amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão aqui, pedindo que a paz do Senhor, Pai, esteja sobre cada um dos corações, que o Senhor, Pai, possa retirar os fardos pesados e que nós possamos entregar também esses fardos a Ti, e que haja alívio, que haja renovo, que haja o que o Senhor tem, Pai, vida e vida abundante. Se há, Pai, um peso, assim como Jeremias estava experimentando naqueles dias, Pai, de tristeza, de peso, se há esse peso, Pai, traga clareza à mente dos propósitos, do chamado, ou se esse peso, Pai, não pertence a essa pessoa nessa estação, que ele possa ser completamente retirado em nome de Jesus.
Que haja, Pai, paz e prosperidade aqui nos lares. Que o Senhor abençoe, Pai, e guarde cada uma das famílias. Nós pedimos que o Senhor nos guarde neste dia, guarde a nossa mente, guarde as nossas emoções, guarde o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso agir. Que tudo, Pai, que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Afasta Assim de nós, seja, Pai, em nome de todo Jesus. homem mau. Afasta de nós Deus. toda mulher imoral. Afasta de nós, Pai, tudo aquilo que nos faz pecar. E ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos, Pai, a sermos sal, Pai, a sermos luz aonde nós estivermos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Vamos seguir juntos meditando nos escritos do profeta Jeremias e assim descobrindo mais sobre o coração do nosso Deus e sobre o chamado, os propósitos dele para com a nossa família. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e você sabe que provavelmente vai ser abençoado com esse momento de oração, com essa meditação bíblica. Então envie alguém, compartilhe e nós te agradecemos por isso. Sim, um abração, tenha um dia muito abençoado. Nós amamos você.